Deus, aleluia. É tão bom, né? Estarmos na casa do Senhor, louvando, engrandecendo o nome santo dEle. Agora, nós vamos ofertar, né? Gostaria de chamar a irmã Raquel para estar orando pelas ofertas. As intercessoras já tomam posição aqui na frente e o pastor vai estar ungindo. E as crianças venham na frente, deixa as crianças ser as primeiras, tá bom? Quer que eu fale aqui? Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando para a oferta, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradeço ao Senhor por estar aqui na tua casa, podendo te louvar, engrandecer o teu santo nome, pois o Senhor é merecedor de toda honra, todo louvor e toda glória, Pai. Agora, nesse momento, a igreja vai ofertar ao Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe a cada mão, a cada lar, Pai. Contempla, dá vitória, abençoa, prospera, dá vitória. Tu és o Deus que tudo pode, Pai do Senhor nada é impossível, meu Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão com dificuldade na justiça, algo, Senhor, a ter, a receber, que o Senhor abençoe. Coloca as tuas mãos, derrama a tua graça, porque o Senhor é advogado dos advogados, juiz dos juízes. Eu agradeço já crendo na vitória. Amém.
em Pentecoste. Enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos hoje no mês de novembro, né? Gostaria de chamar a irmã Cida Bel, que vai estar orando com a igreja pelo mês de novembro, pelos planos, pelos propósitos da igreja, pelos nossos planos, pelos nossos propósitos, pelas nossas famílias, que seja um ano de salvação, de libertação, de conversão na nossa família e na nossa parentela. Amém. Paz do Senhor, igreja. Vamos estar orando, então, pelo mês de novembro, né? Os irmãos que puderem se ajoelhar, se ajoelham, ficam assentados, mas não deixe de clamar ao Senhor, né? Pedimos a bênção, a misericórdia do Senhor para esse mês, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, meu Pai. Deus santo e poderoso, agora queremos colocar diante de Ti, Senhor, o mês de novembro, Pai. Sabemos, Pai, que temos tantos planos, ó Deus, mas sabemos que somente o Senhor pode concluir, ó Deus. E cremos, Deus, que as Tuas santas mãos estão sobre eles, ó Pai.
Pedimos, Deus, a bênção do Senhor, ó Pai, sobre o mês de novembro, Pai, tudo que está por vir, que está para nós fazermos, ó Pai, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor. Abençoando, Deus, a cada família aqui representada, a cada lar representado, Senhor. Que o Senhor possa derramar graça, bênção, Senhor, saúde, Deus, na vida e no lar de cada família aqui, meu Deus. Pai, que esse mês, Pai, seja um mês de bênção, de vitória, Senhor. Pai, sabemos, Pai, que tudo que nós colocamos em Tuas mãos, Pai, o Senhor há de nos abençoar, Pai. Nós cremos nisso, Pai, nós cremos na bênção e na vitória do Senhor, ó Pai. E que esse mês, ó Pai, seja um mês abençoado por Ti, Pai. Ó Deus, os planos, ó Deus, que o nosso pastor fez na nossa agenda, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar para que tudo dê certo, Pai. Que tudo, Senhor, venha a ser concretizado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa, Jesus. Abençoa nossas vidas também, Senhor, a qual nós, Senhor, desejamos algo, ó Pai. E sabemos, Pai, que somente o Senhor, Pai, pode fazer e pode nos abençoar, se assim for da Tua vontade, Pai. E que esse mês, ó Pai, seja um mês de vitória para cada um, de bênção para a nossa igreja, assim como foi falado de conversão, ó Deus, que as vidas venham se achegar a Ti, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão afastados, que venham ter um encontro com o Senhor Jesus novamente, meu Deus, que o Senhor possa alcançar essas vidas, Senhor, e que a nossa igreja, Pai, a igreja do Senhor, Pai, possa ser abençoada por Ti, ó Pai. Senhor, visita cada um, Senhor, abençoa cada um, meu Deus. Toma, Senhor, as nossas congregações diante de Ti, e desse mês de novembro também abençoado, Pai. Abençoa os pastores, as lideranças, Senhor, os obreiros da Tua casa, Senhor. Derrama saúde, derrama bênção sobre cada um, Senhor. A cada projeto, Pai, que foi feito, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus. Eu coloco, Deus, em Tuas mãos, Senhor, e eu tenho certeza, Deus, que tudo será feito conforme a Tua vontade, meu Pai. Ó Espírito Santo, toma cada um diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Hoje aqui, Pai, a cada família aqui representada, Senhor, que o Senhor possa estar visitando a cada lar, a cada necessidade, meu Deus. Ó Pai, vai abençoando, vai derramando a Tua graça, a Tua bênção, Pai, em cada família, em cada lar aqui representado, meu Deus. Visita aqueles que não puderam vir, ó Pai. O Senhor os sabes, ó Deus. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, é que eu te peço, Pai. E que em novembro, Senhor Jesus, nós possamos estar já cantando o hino da vitória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco em Tuas mãos, ó Pai, e já te agradeço, Pai, certo da bênção, Pai, e da vitória na vida de cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e todos esses meses ao qual nós estamos clamando, Senhor, sabemos que iremos receber a nossa bênção, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, irmã. Deus abençoe. Eu gostaria, agora nós vamos ouvir a palavra, né, do Senhor. Eu gostaria que o pastor Marcelo acompanhasse o pastor João Lúcio, que vai trazer a mensagem do Senhor. E que o pastor Marcelo... Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, queria que vocês ficassem de pé em nome de Jesus. Vamos orar, apresentar o servo de Deus nas mãos do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero apresentar o Teu servo em Tuas mãos, meu Deus. Pastor João Lúcio, meu Deus, que eu tenho certeza que o Senhor já colocou algo tão especial no coração dele, para nos transmitir, meu Deus, a boa palavra nessa noite. Usa ele como o Senhor tem usado. Abre-lhe a porta da palavra, lhe dando sabedoria e graça,
para que o teu servo seja instrumento nas tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a paz do Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Almeida, mas pode ser qualquer uma lá. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pode ser mais uma vez? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ele está aqui, igreja. Você pode aplaudir a presença do nosso Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que bom poder louvar ao Senhor. Muito bom. A paz do Senhor, é um prazer estar aqui mais uma vez, rever alguns irmãos. Glória a Deus por isso, igreja. Eu já quero desejar a você um ano de 2026 maravilhoso, em nome de Jesus. Não importa o que vai vir, o que vier, o importante é saber quem está conosco. Ele está conosco, porque Ele diz na sua palavra que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, está conosco, está tudo certo. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Hoje nós estamos no 11º já amanhã termina. A impressão minha passou muito rápido, gente. Passou rápido, né? Não deu nem para se cansar dessa vez, foi tão rápido assim, ó. Mas eu louvo a Deus por isso. E hoje nós vamos falar sobre a unção que restaura a vista, né? Os cegos, né? Eu era um cego, espiritualmente falando, eu era um cego, e Jesus, eu comprei do colírio, como Jesus diz lá em Apocalipse. Nós vamos ler já. Esse colírio que eu comprei dele, ou que ele colocou em mim, me fez enxergar a realidade de quem eu sou. Ele me fez enxergar quem eu sou, né? Que eu era cego, mudo, surdo, aleijado espiritualmente. Você me conheceu, né, Maria? Ela conhece meu passado ficou para trás, agora eu prossigo para o alvo. Me esquecendo das coisas para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. O alvo é Jesus. Nós trabalhamos juntos, eu, ela, a Tânia, bebemos da mesma água lá em Poá e nos casamos, ó, eu e a Tânia. E aqui estamos hoje para a glória de Deus. Deus fez uma obra maravilhosa em nossas vidas, né? Quem nos conheceu sabe o quão grande obra o Senhor fez na nossa vida. Ele disse que Ele apenas começou, né? Ele disse que Ele apenas começou uma boa obra na nossa vida, né? Essa obra ainda não terminou, né? Ele começou uma boa obra em nossa vida, mas antes dele nós éramos cegos, né? Então, a gente está aqui para falar sobre isso, né? Vivemos dias assim, hoje vivemos, muitos enxergam, mas não veem. O mundo hoje está de cabeça para baixo, o mundo está com seus dias contados, e as pessoas não estão enxergando isso. Então existe uma cegueira espiritual muito grande, muito grande. Tem visão natural,
mas caminham cegos espiritualmente. Eu era assim. E quantas vezes eu ouvi falar de Jesus? Quantas vezes eu ouvi falar, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, restaura, e eu só escapando. Então o mundo hoje, ele continua assim, dessa maneira, não estão enxergando, espiritualmente falando, têm olhos, mas não estão enxergando nada. E que bom que nós estamos enxergando, igreja. Com os olhos da fé, eu vejo o meu Senhor Jesus já para vir, em breve. É pela fé, irmãos, eu tenho certeza que a qualquer momento as trombetas vão soar. Ao tocar das trombetas, dada a ordem aos anjos, eles virão. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estaremos vivos, quando estivermos vivos, seremos arrebatados. Esse tempo está para chegar. Hoje nós vemos isso. Pelos olhos da fé, nós podemos ver isso tudo. Que a qualquer momento o Senhor Jesus, o noivo, aleluia, vai buscar a sua noiva. E quando chegar esse dia que nós, como noiva, estejamos preparadas para o encontro do noivo, igreja, esse dia não vai demorar. Mas muitos estão na cegueira ainda espiritual, não estão enxergando isso. A maior tragédia não é perder a visão física. A maior tragédia é andar longe de Deus, sem perceber essas coisas que já está acontecendo. Essa é a pior cegueira. É a pior cegueira, você não perceber, não enxergar. Eu estou me lembrando daquele cego lá de Jericó. Cego, mas ele viu. Antes mesmo que Jesus desse uma ordem, você quer ver, talvez, ele viu uma oportunidade. Quando Jesus estava passando, ele viu uma oportunidade de ser curado. Ele clama por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele viu que a esperança estava ali, a oportunidade dele era ali, aquele momento que Jesus estava passando por ali. Ele vai e clama ao Senhor Jesus. Ele era cego de natureza, de nascença, mas ele tinha uma visão, ele viu, ele pôde ver a esperança da sua cegueira, dele ser curado da sua cegueira. Então a pior cegueira não é a natural, mas é as pessoas não enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Essa é a pior cegueira. Jesus curou muitos cegos, muitos cegos físicos, mas o maior milagre sempre foi abrir os olhos do coração. Foi o que ele fez, não só da minha cegueira espiritual, mas ele abriu o meu coração e abriu o teu coração. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Aleluia. Estou batendo, se você abrir, eu entrarei e serei contigo e você comigo. E ele entrou, fez morada em mim e fez morada em você. Em Apocalipse, capítulo 3, 18, vamos ler um pouquinho? Apocalipse 3, 18, aleluia a Deus, glória a Deus. E está escrito lá, está ali na tela ali? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com um colírio para que o vejas. Aqui Jesus repreendendo a igreja de Laodiceia, que ela achava que era, né? Ele vai repreender essa igreja. Então ele repreende essa igreja e fala assim: olha, você precisa adquirir, ser ungido, colírio. Seus olhos precisam ser ungidos com colírio. Eu tenho colírio para você, igreja. A igreja, ela achava que ela era rica, poderosa, não precisava de nada. Ai de nós se achar que nós não precisamos de nada. Nós precisamos do nosso Senhor. Hoje vamos falar sobre essa unção que restaura os cegos.
E aqui nós podemos dizer da cegueira deste mundo. Como eu disse, o mundo está totalmente cego. E essa cegueira do mundo faz tropeçar. Quantos tropeços eu dei na vida antes dele? Isaías 59, 10. Isaías 59, 10. Aí Jesus, Deus falando com o povo ali. Esse texto, Isaías 59, 10, e junto com Mateus capítulo 15, verso 14, descreve o povo daquela época, andando como cegos, tropeçando mesmo à luz do dia, por conta do pecado, por conta da sua iniquidade, simbolizando a falta de direção espiritual causada pelo seu pecado. Então eles eram como se fossem cegos espiritualmente, eles apalpavam, achei que estava apalpando, e Deus repreende o povo, mas sempre tem um escape, igreja, sempre tem um escape, sempre Deus dá um escape, e para esse povo não foi diferente. Em Mateus capítulo 15, 14, ensina que cegos não podem guiar outros cegos. Cegos, pastor Marcelo, não pode guiar outro cego. Todos caem no buraco, alertando sobre líderes espiritual. Quando Jesus vai falar lá desse capítulo 15, verso 14, sobre a liderança espiritual. Imagina um líder espiritual, seja o pastor, ou seja líder até de departamento, porque a gente pensa que o líder de departamento é só para ficar ensaiando louvores para cantar. Não, tem uma responsabilidade também. Imagina um líder cego ensinando outros cegos. Era assim os fariseus, eram cegos, eles não tinham nada para ensinar para os outros. Então, como um líder cego, ele vai dirigir outro cego, os dois vão cair no buraco. Se um for para o inferno, o outro também vai. E o que mais nós vemos hoje é cheio de profetas na internet aí, falando o que não é, cheio de heresias, pregando aquilo que não é, falando aquilo que Deus não mandou falar. Eu falo lá na igreja do Luiz Mauro, lá, pastor Abel, qualquer coisa que eu falar fora da palavra, por isso que é bom a gente examinar a palavra, igreja. Qualquer coisa que eu usar, se estiver fora da palavra, eu falo, olha, não faça. Se estiver dentro da palavra, obedeça. Se você obedecer, a bênção vem. Mas fora desta palavra, que nós não saiamos da palavra, igreja. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Não fique acreditando em profetas por aí. Está cheio de profetas cegos, que não enxergam um palmo na frente do seu nariz, e estão aí profetizando nas redes sociais hoje em dia. E tem muita gente acreditando, infelizmente. Então, nesse texto aí de Isaías 59, descreve o povo andando como cegos, tropeçando, mesmo à luz do dia, simbolizando a falta de direção espiritual, causada pelo pecado. Você sabe o que é pecado, nós sabemos o que é pecado. Hoje nós sabemos. Quem anda sem visão espiritual, vive tropeçando. Quantos tropeços eu já não dei? Por não ter essa visão. Eu tenho certeza que muitos aqui tropeçaram antes de Jesus Cristo, porque estavam cegos. E que bom que Jesus nos curou, igreja. Que bom que Ele tocou em nossos olhos. Que bom. Ele tirou as escamas dos nossos olhos. Hoje eu posso ver a sua glória. Eu posso ver quão grande o meu Deus é.
o quão lindo ele é, quão maravilhoso ele é. Então, quem está sem visão espiritual, toma decisões erradas, escolhas precipitadas, por caminhos que parecem ser certos, mas que levam à destruição. Aqueles que não têm a visão espiritual, vai fazer coisas que vai se prejudicar. Por isso que é importante nós termos essa visão espiritual. E só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. É Jesus. Quantas quedas poderiam ser evitadas se buscássemos a direção de Deus antes de decidirmos? Por exemplo, o rapaz vai casar, ou a moça vai casar, ao invés de buscar uma direção de Deus, vai pela paixão, e muitos tomam decisões erradas. Se eu tivesse tido mais... É que Deus é tão bom. Meu casamento começou todo errado, gente. Tudo errado. Mas para a glória de Deus, quem conhece a minha sogra sabe, ela orava por nós, antes até mesmo de nós casarmos, porque ela viu a encrenca que eu era. E acho que ela falava assim: eu não quero esse cara para minha filha. Eu não quero esse baixinho para minha filha. Mas como a filha dela estava apaixonada, naquele tempo eu tinha cabelo, era mais... Ela falou assim: como não tem jeito, ela está apaixonada e quer casar, então vou orar. Porque ela tinha visão espiritual. Ela tinha um Deus que ela podia confiar. Então falou assim: olha, Senhor, eu vou entregar, eu vou entregar ele nas tuas mãos e vou confiar que o Senhor vai fazer o que tem que fazer e vai tratar com ele. Ela nem imaginava que um dia eu estaria pregando, que um dia eu estaria dirigindo uma igreja. Ela nem passou pela cabeça, só queria que eu me convertesse. Olha a visão dela. Foi muito mais além do que ela viu. E casamos sem Jesus, né? Eu fugindo, como falei, mas ela ali, orando, junto com a igreja. E depois de 20 anos, aleluia. Gente, 20 anos. Talvez você está orando aí um ano, 2 anos por uma resposta de Deus, ainda não veio. Continue. Persevere, porque virá. Ela não perdeu a esperança, ela foi 20 anos. Depois de 20 anos, a sementinha brotou. Porque ela viu. Ela viu que somente Jesus, somente ela orando a Deus, Deus poderia fazer algo na minha vida. E fez muito mais do que ela pensou, porque Deus faz muito mais do que você imagina ou pensa. Porque Ele é poderoso para isso, igreja. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu penso ou peço. Abrindo parênteses, não sei o que você já pediu este ano para Deus. Não sei se você já fez alguma cartinha, alguns fazem, Senhor, esse ano eu quero isso, né? Confia, vou repetir: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará para você nesse ano de 2026. Eu sei o Deus que eu sirvo, igreja. Hoje eu sei em quem eu tenho crido. Não de um Deus de ouvir falar, porque eu ouvi falar dele muitas vezes. Eu ouvi falar que ele curava, eu ouvi falar que ele era bom, que Deus era poderoso, eu ouvi falar que Deus curava, que Deus fazia isso, que Jesus fazia aquilo, mas eu não queria mais ouvir, eu queria realmente conhecer o Deus dessas pessoas. Aí quando eu tive encontro com esse Deus, há 20 e poucos anos atrás, aí sim, falei assim: esse é o Deus que eu preciso na minha vida. Não de ouvir falar, mas hoje de andar com Ele, saber que Ele é meu Deus.
e que me guarda, e que nos guarda em todo o tempo. Ele não dorme, diz a palavra, nem tosqueneja, ou seja, nem cochila. Foi lido agora há pouco, aquietai-vos, não é isso? E sabei que eu sou Deus. Tem alguém aqui inquieto por alguma coisa? Não fiqueis inquieto por coisa alguma. Entrega na mão do Senhor. O ser humano é muito inquieto, nós somos muito ansiosos. Não andeis ansioso por coisa alguma, diz a palavra. Então, quantas quedas nós poderíamos ter evitado? Se eu tivesse, quando eu ouvi pela primeira vez, e foi aqui nessa igreja de Jesus, quantas coisas erradas que eu cometi, poderia ter sido evitadas, mas eu estava cego, igual essa igreja de Laodiceia. Eu achava que era o cara, eu achava que não precisava desse Jesus. Mas como Deus é tão bondoso e misericordioso, Ele me esperou. Tu é meu. E me deixou por um tempo quebrar a cara. Louvado seja o nome do Senhor. E a cegueira do mundo, ela também é enganosa e sedutora. Gênesis capítulo 3, verso 6. Gênesis capítulo 3, verso 10 e Josué 7, 21. São 3 personagens. Esses textos mostram como o olhar pode enganar o coração. O olhar pode enganar o coração. Nesses três textos, 3 personagens. Eva viu o fruto e desejou o fruto. O que parecia bom, mas trouxe a queda do homem. Parecia bom aos olhos, nem tudo que parece que é bom aos olhos, realmente é. Eva, Gênesis capítulo 3, verso 6. Ló, conhece Ló? Sobrinho de quem? Sobrinho de quem? Abraão, quando teve aquela divisão lá, a briga com os pastores lá, cada um foi para um lado. Jó viu o quê? Olhou assim, viu tudo verdinho ali, é para lá que eu vou. Ló, falei Jó? Falei Jó? Não. Só troquei a letrinha, mas é Ló. Ló, sobrinho de Abraão, ou Abrão, né? Escolheu as Campinas Verdes por parecerem vantajosas, sem considerar as consequências espirituais. E vocês sabem o que aconteceu com Ló e com a mulher de Ló, não é? Ele é visitado pelos anjos, aí fala que ia destruir lá Sodoma e Gomorra, e o anjo fala assim: ó, saiam, não olhem para trás. E a mulher de Ló, o que acontece? E vira. Olha a consequência. Ele olhou, achou que era bom. E a sua mulher, por não obedecer, acabou ficando para trás. Um outro, em Josué, o Acã. Ele também viu, estava em guerra e Deus deu uma ordem: não peguem nada. E Acã pega a capa de Babilônia, prata, ouro, aos seus olhos era bom, mas Deus falou para não pegar, e quando Deus fala, tem que obedecer. E a gente às vezes não obedece, irmã. A gente não obedece às vezes, e as consequências vêm. Então ele viu, achou que era bom, aí foi revelado o que ele pegou. Qual foi a consequência disso tudo? Da cobiça dos seus olhos.
trouxe o pecado, trouxe o que para ele? Porque ele pecou. Trouxe juízo sobre si, não só sobre si, mas sobre a sua família e sobre o povo de Israel, porque ele viu, na verdade ele estava cego. Se Deus falou, não pega, por que pegar? Se Deus falar, não faça, senhor, mas parece que é bom, não faça. Se Deus falar para você, olha, muda de direção, vai por aqui e não por aqui, então faça o que Ele mandar. Mesmo que a gente ache que não, Senhor, mas aqui é melhor. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque foi assim que muitos caíram, inclusive Davi. Davi estava lá, de boa lá, não foi para a guerra, devia estar na guerra. Não olhou, olha só, cegueira. Cego, olhou para a mulher lá, bonita, cobiçou a mulher, e aconteceu tudo o que aconteceu com Davi, por causa dos olhos. Que o Senhor venha guardar a nossa entrada, que o Senhor venha ungir os nossos olhos, igreja, nesses tempos terríveis, difíceis. Nós homens, que o Senhor venha ungir nossos olhos, para que nós tenhamos olhos só para nossa mulher, nossa esposa, nós casados, né? Tem muitos caindo aí porque estão... Então, a cegueira do mundo produz ódio e trevas no entendimento. João capítulo 2, verso 11. Por favor, dá para colocar lá? João, acho que é a primeira João. 1 João capítulo 2, verso 11. Eu vou citar 3 textos aqui, mas não vamos ler todos por causa do tempo. Mas eu quero ler isso aqui, ó. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir. Será que isso acontece na igreja de hoje? Será que nós temos aborrecido nosso irmão? Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está dentro da igreja, nós estamos falando da cegueira lá do mundo, mas dentro das igrejas, tem pessoas cegas espiritualmente, mas que bom que está dentro da igreja, porque aqui é lugar de cura. A igreja é o melhor lugar para estar, que Deus pode curar, abre os olhos. Infelizmente há muitos que aborrecem mesmo, né, pastores? Aí tem alguns que a gente ora. A gente ora, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Muda, Senhor. Ele muda. Ele opera. Porque Ele é Deus. Nesse texto, em Efésios também capítulo 4, verso 18, e 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, são 3 textos. Esses textos ensinam que o ódio, o pecado e a incredulidade é outra coisa que também tem nas igrejas. Acho que aqui não tem não na igreja, em nome de Jesus. Incredulidade, Brito. A gente ora e a pessoa às vezes não acredita na cura, numa porta aberta, no restauração de relacionamento. Pessoa incrédula, está cega espiritualmente e produz cegueira espiritual. Tudo isso, o ódio, pecado, incredulidade, produz cegueira espiritual. Que anda nas trevas não sabe para onde vai. Por exemplo, se nós apagássemos a luz aqui agora, ficasse tudo escurinho aqui, eu mandasse você vir aqui pegar isso aqui, pode ser que você até chegue aqui, mas vai ser difícil.
Ou todo mundo, se apagasse as luzes aqui agora, vamos sair todo mundo junto, ia ser um tropeiro só. Alguns iam cair na escada, uns iam atropelar o outro, porque a cegueira faz isso, a escuridão faz isso, as trevas faz isso. Ela não sabe para onde vai, a pessoa. Eu não sabia onde eu estava indo, eu achava que eu estava indo para algum lugar, eu estava indo para o inferno, essa era a verdade. Antes dele, eu não sabia para onde, mas eu estava indo para o inferno, porque eu não tinha essa visão espiritual, não tinha, eu era cego espiritualmente, eu não tinha entendimento, isso tornava obscuro, me afastava de Deus, porque eu não tinha esse entendimento, eu estava cego. Aí a luz veio, Ele é a luz, Ele é a luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Aleluia. Ele é a minha luz. Hoje nós não andamos mais em trevas, igreja. A gente só erra se a gente quiser. Onde a luz entra, a luz entrou a igreja. As trevas têm que sair em nome de Jesus, igreja. Aleluia, Deus. Então afasta a gente da vida de Deus, pois o Deus deste século cega a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho de Cristo. O Deus desse século. O mundo jaz no maligno, não é isso? Onde não há luz, aquilo que eu falei, há confusão. Imagina Poá aqui, tudo em trevas, tudo escuro. Imagina Camão vendo lá bem. Ali quando chove, negócio ali. E com escuro ainda. Então, onde não há luz, igreja, há confusão. Mas onde Cristo está, as trevas têm que sair. E onde Ele não está, há trevas. O que nós podemos aplicar com isso? Relacionamentos quebrados, famílias destruídas e corações amargurados são sinais de cegueira espiritual. Era meu relacionamento com a minha esposa antes de Jesus. O pau comia, com perdão da palavra. Separávamos, voltávamos, sabe? Porque nós estávamos em treva, né, bem? Aí Jesus veio, aleluia, jogou luz na irmã Rosa. A irmã Rosa sabe quanto tempo a senhora orou por nós, irmã Rosa. Jogou luz nas nossas trevas. É 100% do casamento? Não. Porque marido e mulher tem lá suas, né, um gosta de uma coisa de vez em quando, mas Jesus está conosco. Ele está no nosso barco. A irmã Rosa foi uma das que orou por nós também. Uma vez eu estava em casa, igreja, novo convertido. Aí manifestou o demônio na minha filha. Eu nunca tinha visto isso. E logo na minha filha. Você conhece Ana Paulinha, a Cíntia? Está gravando? Está gravando? Sério? Meu Jesus. Eu vou falar, já comecei. Manifestou nela. E eu, novo convertido, não sabia o que fazer. Nem eu, nem a Tânia. Não sabíamos nem orar. Eu acho que nem sei orar ainda. Aí veio na minha mente: vamos chamar a irmã Rosa. Já nem sabe. A irmã Rosa, mulher de Deus, mora em Calmão,
Mas era madrugada, igreja, madrugada, como eu vou chamar de madrugada? A Tânia chegou para mim e falou assim: vamos clamar o nome de Jesus. Há poder nesse nome, igreja. A gente não orou não, nós só começamos a clamar o nome de Jesus, só isso. Só tudo isso. Porque a gente não ia vencer aquela guerra, a gente não sabia. E nós começamos, nós dois ali na cozinha ali, Jesus, Jesus, Jesus. Sabe, aflito, não sabe o que fazer. Só chamando o nome dele, igreja. Não oramos, não, só chamamos por eles, Jesus. Aquilo que estava nela saiu na hora. Na hora. Ela estava assim, toda retorcida, de repente ela ficou no chão assim, calminha, tranquilinha. Aí nós falamos assim: tá tudo bem, filho? Com você, filha? Rapaz, tá mãe. Ela nem. Só o nome de Jesus tem poder. Quando você precisar, de repente não tem um pastor por perto, não tem um irmão cheio da unção, não tem ninguém, só faça isso. Fala: Jesus, o Senhor é poderoso. Entra nessa causa, Jesus. Eu começo a lembrar dessas coisas, não tem como segurar as lágrimas, igreja. É um membro, minha filha. Depois disso eu vi outras manifestações, depois já de um tempo, de pessoas sendo, o demônio pegando mesmo. Já aconteceu isso com o pastor Claudinei, na época que nós estávamos lá, chamaram a gente lá, o pessoal do SAMU estava lá, na casa do cara lá, o cara querendo destruir tudo, e os obreiros, tinha 2 obreiros tentando fazer uma coisa, não conseguiram. Aí o pastor chega lá, o pastor Claudinei chega lá, fala para mim assim: João, começa a cantar uns louvores de fogo. Eu falei: de fogo? Aí eu peguei os louvores na hora lá, comecei a cantar, e ele só chegou assim no cara lá, endemoniado, um baixinho desse tamanho, mas que 2 obreiros do tamanho do pastor Abel não conseguiu segurar. Nós entramos, quando nós entramos na casa lá, os 2 obreiros estavam assim, com o joelho em cima do cara ali assim e tal, e o cara assim: vocês não aguentam não, o cara falando assim, levantou os 2 obreiros, jogaram para trás, aí o pastor Claudinei falou: sai daí. O pastor Claudinei falou: sai. Aí o pastor Claudinei só chegou assim e deu uma ordem: em nome de Jesus, saia. Na hora, irmãos. Na hora. Aquele homem ficou assim. Na casa dele, não sabia onde ele estava. Ele sentou na cadeirinha lá e conversou. E depois, pelo que eu sei, ele se converteu ao Senhor Jesus. E se não me falha a memória, está lá no quê, meu? Ele e a família dele. O nome de Jesus. Então, a Bíblia vai falar que quando os olhos são maus, todo o corpo está em trevas. Quando os olhos são maus, todo o corpo está em trevas. Mateus capítulo 6, verso 23. E como a gente faz para a visão nossa ser restaurada? Qual é o resultado? Quando a nossa visão é restaurada, a nossa visão espiritual, dissipa a confusão e a vergonha. Quando a nossa visão é restaurada, não vai ter confusão mais, em nome de Jesus. Salmos 34, verso 5. Quem olha para o Senhor é iluminado e não fica envergonhado. Para quem nós temos olhado? A gente olha para tanta coisa hoje, né? Cadê o celular? Está ali o meu, né? Na rede social tem tanta coisa ali. Mas quem olha para Jesus, nossos olhos têm que estar fitos em Jesus. Em Deus, a vida que antes era marcada por escuridão pode se tornar clara e cheia de esperança como a luz do meio-dia. Olhe para Jesus, igreja. Olha para Jesus.
Quando tiver alguma confusão assim, você que é luz do mundo, você tem que usar a autoridade que Deus te deu. Deus nos deu autoridade e poder, e a gente não usa disso. Se naquela época se eu soubesse disso, eu ia usar a autoridade que Ele me deu. Mas como eu não tinha, é lógico, tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, abra. É crer. Se fosse contar muita coisa que Deus fez na minha vida depois que me converti, igreja, tem coisa para contar. Salmos 34, 5 está ali? Só para ver o que está escrito. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos, é rostos ou rostos? É rostos, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olharam para quem? Para Ele. É para Ele que nós temos que olhar quando a situação está difícil, as portas estão fechadas, você não vê a luz no fim do túnel. Então olha para Jesus, para Ele, ó. É para Ele que nós temos que olhar. Quando a visão é restaurada, ela transforma a vida. Quantos aqui as suas vidas foram transformadas? Quem tem a visão restaurada, a sua vida é transformada. Não tem como você ser o mesmo. Não tem como. Segundo aos Coríntios capítulo 3, verso 18, Efésios 5, 8. Antes éramos trevas, sim ou não? Pelo menos eu era. Todos aqui, alguém aqui nasceu em berço evangélico? Mas acho que eu era trevas pura. Antes eu era trevas pura trevas. Agora nós somos luz, igreja, que estamos na luz, que é Jesus. Mas nós andávamos em trevas, não sabíamos para onde ir, o que fazer. Hoje eu sei o que eu faço, hoje eu sei qual é o meu futuro. Futuro a Deus pertence, diz, não é isso? Mas o seu futuro, o nosso futuro, é lá com Ele na eternidade, igreja. Não estou falando do futuro assim amanhã ou depois, conquistar coisa aqui na terra, não. Nosso futuro é lá na eternidade, irmã Raquel, com Ele. Lá é o nosso futuro, está lá na eternidade. Eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu sei que se Jesus voltar agora, nós iremos subir. Amém, igreja? Por quê? Ele abriu e restaurou os nossos olhos espirituais, igreja. Quem teve a visão restaurada, ela revela a glória de Deus. João capítulo 17, verso 24. A visão espiritual, igreja, ela nos faz enxergar além do agora, ou aqui ou agora. A visão espiritual, ela nos faz ver além das lutas. Quem está passando por luta aqui? Olha além dela, que nessa luta você não tem que pelejar, diz o Senhor. Nessa peleja, fica em pé, você não tem que pelejar, porque o Senhor está na sua peleja. E essa luta, ela é temporária. Quantas lutas vocês já passaram? Vocês não venceram todas elas, em nome de Jesus? Estamos apenas começando 2026. Virão algumas lutas.
mas quem está conosco na luta é Ele. Então vou passar pela prova dando glória a Deus. Vou passar pela luta glorificando o nome do Senhor Jesus, porque a luta não é para me destruir, é mais para que eu me fortaleça, para que eu saiba que quem está comigo na luta é Ele, o general de guerra. A quem temerei? Nós estamos sujeitos a passar por luta, igreja, por dia mal, mas Ele está conosco no dia mal, e essa consciência eu tenho que ter, que Ele está comigo no dia mal. Então esses versículos que eu apontei, o João 17, 24, 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, 1 João capítulo 3, verso 2, esses versículos apontam para a esperança final do cristão, ver a glória de Cristo. Hoje, vemos de uma forma limitada, como um espelho, mas chegará o dia em que veremos face a face, e seremos semelhantes a Ele, igreja. Você não sabe, nós não conseguimos mensurar como será esse dia, quando nós o veremos face a face, igreja, porque Ele restaurou a nossa visão espiritual. Nós o veremos face a face, assim como Ele é, nós também seremos, igreja. Hoje dói aqui, hoje dói ali, né? O corpo a gente vai envelhecendo, já não aguenta mais caminhar direito, mas lá na glória tudo vai ser restaurado, igreja. Aleluias. É isso que nós temos que enxergar, que nós estamos aqui nessa terra como peregrino, por pouco tempo. É por pouco tempo, igreja. E quando ele fala de colírio, o que nós precisamos fazer para receber esse colírio? Como nós lemos em Apocalipse 3, verso 18, mostra o conselho de Jesus para comprar dele o colírio espiritual. Você já comprou? A fim de curar a cegueira e enxergar a verdade. A verdade é Ele. Ele disse isso: eu sou a verdade. Eu só fui enxergar isso depois do colírio. Eu sou a verdade, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Vou repetir, esse capítulo 3, verso 18 de Apocalipse, mostra o conselho de Jesus, o conselho. Ele deu para a igreja de Laodiceia e dá para nós também. Esse conselho de Jesus para comprar dele o colírio espiritual, a fim de curar a cegueira e enxergar a verdade, revelando que só Cristo, só Jesus pode restaurar a visão espiritual, tirar a ilusão da autossuficiência, achar que eu posso, que eu sou, que eu faço. Eu não posso nada, eu não sou nada, eu não faço nada, porque Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele não podemos fazer nada. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. A gente acha que é alguma coisa. Também pela oração, igreja, Salmo 119, verso 37, esse texto mostra que Deus pode desviar nossos olhos do que é inútil. Irmão, e nós precisamos pedir para Deus, que nós possamos desviar os nossos olhos daquilo que é inútil, Senhor, porque tem tanta porcaria hoje em dia, nós estamos olhando para essas porcarias. Esse ano eu tomei uma decisão, eu vou falar para vocês. Alguém tem Netflix aqui? Não é pecado não, minha igreja, mas o Espírito Santo me levou a fazer isso, cancelar.
Não é pecado assistir filme, desde que você seja um filme interessante, bom, que não... Mas eu vi que a Netflix estava tomando algum tempo meu. E o Espírito Santo falou assim: por que você, ao invés de ficar na Netflix, não vai ler a minha palavra? Não vai buscar mais, não vai orar mais? Netflix. Se ele mandou, eu fiz. Não foi a minha esposa, mas foi ele. Se ela me falasse: ó, sai da Netflix, larga esse negócio, talvez a gente ia discutir. Mas foi ele. Eu tomei a decisão. Ano passado, finalzinho, eu não quero mais. Cancelei. Aí os caras me deram ainda mais até hoje de bônus. Acho que talvez para me convencer a continuar. A partir de hoje já não tem mais Netflix na minha casa, em nome de Jesus. Eu assisto pregação de outros pastores da sede. Acompanho algumas desses 13 dias aqui, algumas eu vi. Não é pecado, igreja, mas Deus mandou, eu fiz. Eu falo isso para a glória de Deus. Pornografia, então, nem se fala. Eu era viciado em pornografia antes dele. E quando me converti, a primeira coisa que ele fez, além de tirar o cigarro da minha vida, porque ele pode. E eu não precisei ir para psicólogo, não precisei de tomar remédio, nem quando ele tirou a bebida da minha vida, eu não precisei ir de psicólogo, não precisei ir para remédio. Ele me libertou. E da pornografia. Porque ele tem esse poder, igreja. Eu sou limpo pela palavra, a palavra de Deus, igreja. Então, pela oração, esse texto de Salmos 37, 119, 37, esse texto mostra que Deus pode desviar nossos olhos do que é inútil e abrir nossa visão espiritual. Enquanto o salmista pede livramento das vaidades, e nós precisamos pedir livramento das nossas vaidades, Eliseu, ele ora, lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 17, vocês conhecem aquela passagem que o exército cerca a cidade lá, o moço vê aquele montão de soldados, e Eliseu vai orar para que o servo dele enxergue a realidade espiritual e que visse o exército do Senhor era maior do que os inimigos. Ele ora para aquele servo, para que Deus abrisse os olhos daquele menino, aquele moço, para que ele visse a multidão de exército do Senhor. Talvez você não está vendo, enquanto você está andando por aí, passeando, viajando, mas Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Nós não vemos anjos, mas eles estão aí. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, pastor Abel. A gente ora, né, quando sai, vamos orar para sair, para passear, mas o Senhor está dando ordem aos seus anjos para guardar-nos. Qual a lição que nós podemos aprender de tudo isso? Há batalhas espirituais que só vencemos quando Deus abre os nossos olhos. Eu falo lá no Luiz Mauro lá, que nós estamos em guerra. Se Deus abrisse os nossos olhos agora sim para ver a batalha que está aqui agora, na esfera espiritual, muitos aqui iam assustar, porque a coisa é feia. Nossa luta não é contra a carne, não é isso? É contra potestades, principados, ossos espirituais das regiões celestiais. Há uma guerra por sua causa. Há uma guerra por minha causa. Mas aquele que está conosco, como diz o profeta aqui, aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo, igreja. É Ele que nos guarda. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída.
É Ele que nos protege, igreja. Jó declara que antes conhecia Deus apenas de ouvir falar. Muitos aqui de nós eram assim também. Mas agora, após a prova, os seus olhos espirituais foram abertos para um conhecimento mais profundo e real do Senhor. Foi assim que Deus fez conosco. Nós conhecemos Deus simplesmente de ouvir falar. Mas hoje nós conhecemos Deus de andar com Ele. Saber que Ele é o nosso Deus, que está acima de tudo e acima de todos. Nós também somos restaurados, nossa visão espiritual é restaurada pela santificação e fé em Jesus Cristo. E que Deus possa nos guardar, que nossa visão espiritual nesse ano ela seja mais ainda aguçada, para que nós, irmã Cida, possamos desviar do mal. O mal está por aí. Que a nossa visão seja espiritual, ela seja restaurada. Talvez você esteja andando mais sem direção. Talvez esteja enxergando o problema, mas não vendo a promessa. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, igreja. E Ele diz em Isaías, não sei se é 41, agora eu não lembro qual capítulo. Não temas, eu estou contigo. Não temas, não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, com a destra da minha mão. Esse é o Deus que eu conheço. Que o nosso ano 2026 seja um ano onde nós possamos mais e mais buscar a face do Senhor, igreja, em nome de Jesus. Se alguém aqui ainda que está aí, com seus olhos ainda meio embaçados, Jesus está curando em nome de Jesus. O que você quer? Ele disse para o cego, para o ceguinho lá, o que você quer? Qual foi a resposta do cego? Qual foi a resposta dele? Eu quero ver. E o que Jesus falou? Então, veja. Nosso Jesus é assim. Quer ver? Então veja. Que o mesmo cego, o mesmo Jesus que operou na vida daquele cego é o mesmo Jesus que opera na nossa vida hoje. Porque Ele era, Ele é e sempre será o mesmo. Amém, igreja? Manda meu abraço para o pastor André. Eu trago aqui meu abraço dos meus irmãos lá do Luiz Mauro. E que Deus abençoe a todos vocês. Que tenham um ótimo ano de 2026 em nome do Senhor Jesus. E que tudo lhe vá bem. Que tudo te corra bem em nome de Jesus. Aplauda Ele, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Vem Jesus, a paz do Senhor Jesus, igreja, amém, louvado seja Deus, ao Senhor todo louvor, a Ele toda glória. Que bom ouvirmos a palavra de Deus. Hoje o nosso pastor está aí militando também, ministrando a palavra. Ele está em São José, né? São José, né? Hoje ele está em São José, também fazendo a obra de Deus. Amanhã vai estar aqui com a gente, em nome de Jesus, vai estar aqui com a gente. Irmãos, eu quero estar, conforme o pedido da nossa irmã Anacleta, agradecendo a igreja. Ela está agradecendo a igreja, ela pediu oração, domingo, né? Foi domingo que você pediu oração? É que nós orássemos aqui, ontem, né? Todo dia a gente está aqui, domingo é ontem, né?
pela cirurgia, né? Ela pediu oração, para o Anderson, que passou por uma cirurgia meio que de emergência e tal. E ela me disse aqui, está dizendo para nós passarmos para a igreja, e foi um sucesso, né? Que o nosso Deus seja louvado, nosso Deus seja engrandecido. Ele continua ouvindo a oração da igreja. E ela pede oração aqui, continuar orando, vai continuar orando pela Arminda. É sua irmã Arminda, né? É irmã da Anacleta. Vai operar, vai passar por uma cirurgia amanhã cedo. Então vamos continuar orando pela irmã Arminda, vai passar por uma cirurgia. Vamos colocar em pé? Vamos orar já pela Arminda, nós já estamos caminhando para o encerramento aqui, queridos, vamos? Soberano Deus e Pai, cuja presença estamos, nós queremos agradecer ao Senhor primeiramente, Pai, por o Senhor estar cuidando do Anderson, que passou por essa cirurgia, o Senhor se fez presente ali, foi um sucesso, e nós redundamos glórias ao Teu nome, meu Deus e meu Pai. Pai, que o Senhor te restaurando na saúde deste querido, Pai. E na oportunidade nós colocamos a Arminda diante do Senhor e vai passar pela cirurgia amanhã cedo. Pai, que a tua mão santa, poderosa, esteja ali também sobre a vida da Arminda, o Senhor seja o seu médico, seja o seu anestesista, e que em todo o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa palavra de gratidão, no nome santo de Jesus que vive e que reina para todos sempre. Amém, Jesus. Vamos para o nosso brado, ó, tá aí já, vamos lá no 3, vamos, né, bem forte, estamos bradando, tá bom? Vamos lá. Em 2026, nem os 3 já estão acostumados. Vamos lá. Em 2026, terei um encontro íntimo com o meu Deus e conhecerei não apenas de ouvir falar, mas meus olhos o verão. Aleluia. Aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Né? Louvado seja Deus, que o Senhor possa estar sendo mesmo esse colírio, né? Esse colírio nos nossos olhos, na nossa vida. Pastor João, obrigado por poder estar aqui conosco. Irmã Tânia, obrigado por poder estar aqui conosco, nos alegrou bastante, viu, poder receber vocês. Um abraço ao pastor André e toda a igreja. Um abraço para o amado irmão e a igreja, nossa igreja ali no Luiz Mauro, pudemos estar ali também, né, que o Senhor seja louvado. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Vamos estar encerrando com muita alegria. Se puder, traga alguém. Ah, pastora, mas não trouxe no outro dia. Deus sabe todas as coisas. Traz amanhã. Tá, convida para vir amanhã, também será abençoado, meu, abençoada. Tá, convide. Se precisar, depois dá uma ligadinha lá. Ô, fulano, vamos, estamos chegando na hora e tal. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Tenda a mão para cá, que o grande amor de Deus, a comunhão do Senhor Jesus e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com cada um, agora e sempre, na paz do Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Vão em paz. Deus abençoe.